Olá, boa noite amigos, Gladys, Will, Carol, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, na leitura dos novos casos de Jerônimo Mendonça, de autoria de Nicola José Fratari Neto. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo você também. Estamos então dando início. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandar os aviõezinhos e vou dar os recados também, né? Vamos lá, vou mandar os aviõezinhos aqui. Hoje quase que nós fizemos uma arte numa live agora há pouco. Estávamos participando de uma live pelo Encontro Espírita, dentro do projeto Ser Integral, estudando o livro O Homem Integral de Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, e estávamos então lá, e a parte que nos coube foi falar sobre o ter e os ter e ser, essa dicotomia tão grande que acontece nas nossas vidas, né, de encarnados. Buscamos muitas vezes o ter e esquecemos do ser, da essência divina que habita dentro de nós. Mas estamos aqui, e como a Babi e o Anderson, que estiveram participando conosco, a Babi nos chamou de estagiário, e eu falei que estagiário não tem vez, bora lá seguir o nosso projeto aqui, né? Que bom ser estagiário, né? Nada melhor. Mas estamos indo, e vamos só acabar de mandar os aviõezinhos aqui. Já estamos terminando e beleza, concluídos os aviõezinhos. Gláucia, boa noite, querida, seja bem-vinda, que alegria contar com você aqui também. Gláucia estava conosco agora há pouco, né? João Carlos, Silvia, deixa eu ver quem mais aqui, tá. João Carlos e a Silvia que chegaram agora. A nossa querida Gláucia, a gente tem que agradecer imensamente a ela, porque é uma pessoa muito presente nas nossas divulgações, né? Ela está sempre repostando tanto a divulgação dessas lives que fazemos nos Momentos com Jerônimo Mendonça, como também do projeto que estamos encerrando neste próximo sábado, do livro E para o Resto da Vida. Daniele, boa noite, seja bem-vinda. E então nós estamos encerrando o dia 12 de fevereiro, quase quase um ano de áudios semanais, desculpa gente, estou meio perdido aí. Você sai de uma live e entra na outra, demora um pouquinho, precisa de um tempo melhor para acertar as coisas. Marquinho, boa noite pelo Vivência Espírita, seja bem-vindo você também. E então eu estava dizendo, nós vamos encerrar esse projeto no dia 12 de fevereiro. Eu faço a postagem pelo nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, e na madrugada, assim um pouco antes, a gente solta, para amanhecer o sábado, a gente já solta o áudio do último texto, né, do último caso não, gente, estou meio enrolado mesmo, do último conto deste livro E para o Resto da Vida. Cláudia chegou, boa noite, seja bem-vinda, um beijo para você, para o Everton, para a Mari também, é uma alegria estar com vocês. E a Emily chegou também, boa noite, Emily, seja bem-vinda. Fuso horário diferente, João Carlos, fuso horário diferente. Não, Clara, boa noite, minha amiga. Eu já falei o seguinte, agora nós estamos em concentração, né? Eu falei, esse ano não quero pegar mais do que 4 lives ou palestras, seja presencial ou virtual, por mês. Porque nós já estamos nesse projeto, vocês vejam, mal saí do projeto lá do Encontro Espírita, não deu 15 minutos, João Carlos falou que era 16 minutos, não deu 15 minutos, já teve que entrar na nossa live. Então, já até conversei com o pessoal do Encontro Espírita, nossos amigos, falei, olha, assumi esse compromisso dessa live desse mês, mas
março, abril e maio eu não consigo nesse horário das 8h30. O horário das 8h30 às 9h30 é estourando muito em cima para a gente, então fica difícil. Agora, quando é palestra virtual, até 8 horas dá para rolar bem, porque quando é 9 você tem uma folga. E a presencial, quando é 10 para as 9, nós já estamos encerrando a palestra, né? Então eu estou procurando a partir... Dá licença só um pouquinho, gente. Deixa eu só fechar um pouquinho a câmera aqui, que deu um probleminha. Cadê onde está? Fecha a câmera aqui. Que eu tô vendo. Ah, não precisei fechar a câmera, não. Pensei que tivesse dado um probleminha aqui, mas está tudo em ordem. E nós tivemos, então... Olha, gente, perdi o raciocínio. Eu falei assim, assumi o compromisso agora, de fevereiro para frente, de fazermos apenas 4 lives ou palestras por mês, porque fica muito corrido mesmo, porque nós já temos esse projeto das 22 horas, então sair de uma live do Encontro Espírita, praticamente 15 para as 10, para entrar numa live às 10 horas, né, é difícil, realmente, é difícil, então, muitas vezes, menos é mais. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu fixar o comentário aqui, e a gente perde assim, né, Não é fácil não, mas vamos lá, vamos enviar o comentário e fixar aqui. Se Deus quiser, dá tudo certo. O Everton está mandando beijos de luz para todos os amigos queridos do coração. A Jucimara chegou também. E o nosso querido Ari também está aí conosco. Boa noite, vocês que estão chegando agora. Bom, tomada a respiração, vamos tomar um pouco d'água. Ainda mais que saímos de uma live de 1h15, né? Para pegar uma outra na sequência precisa muita água, né? Água nunca é demais, sempre faz bem. E então, retomando os avisos, né? Para a gente acerenar um pouco mais, hoje acabamos de participar da live do Encontro Espírita. Babi, Anderson e eu estivemos lá sob o comando da Babi, pelo Encontro Espírita, e o Anderson entramos cada um pelos seus perfis particulares. Este projeto do Encontro Espírita, intitulado O Ser Integral, baseado no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo, ela vai até o mês de maio. Nós estamos fazendo uma live a cada mês, sempre na segunda quarta-feira de cada mês, às 20 horas e 30 minutos. Então, para mim, fica um pouco complicado por conta do dia e o horário das nossas lives aqui, tá? Então, pelo menos até maio, segue nesse projeto o Encontro Espírita com este livro, e de maio para frente a gente vai ver como que se vai se organizar, se mantém o horário, o dia, como é que a gente vai mudar, que livro que nós vamos trabalhar, né? Mas foi muito bom participar e estar junto com amigos queridos, é sempre bom. Recados para vocês. Dia 12 finalizo a leitura do livro E para o Resto da Vida, que nós demos início finalizando a leitura do Minuto Sabedoria e passando para esse livro, E para o Resto da Vida. No Minuto Sabedoria fazíamos leituras diárias de cada mensagem, que intitulávamos Sabedoria dos Minutos. Neste livro passamos a fazê-lo semanalmente. E agora, por conta de alguns compromissos, que esse tempo para montar um áudio, fazer a edição, tudo certinho, demanda muito tempo, e nós estamos com bastante compromisso de ordem profissional. Então, eu não quero assumir um compromisso maior do que aquilo que eu consigo suportar, né? Anderson, bem-vindo, meu querido, boa noite. Então, nós vamos encerrar esse projeto agora no dia 12, mais para frente pode ser que a gente venha com algum outro projeto aí, mas nós vamos estar, né, daqui para frente, as nossas lives do Momentos com Jerônimo, de segunda a quinta-feira às 22 horas, e uma vez por mês, no primeiro sábado de cada mês, às 21 horas, refletindo com amigos, que nós vamos
até o mês de junho, porque em julho nós vamos iniciar um novo projeto, talvez, né, com formato diferenciado, e vamos ver como que vai funcionar. Mas por enquanto é estudo apenas. Reencarnação a caminho. Bom, esse é um tópico que diz respeito muito a nós, na condição de espíritas. Por quê? O espiritismo não criou, não inventou a reencarnação. Kardec apenas e tão somente trouxe o quê? Trouxe a essência do que já se existia no mundo espiritual, trazendo para nós, mesmo porque outras filosofias religiosas já acreditavam na existência da sobrevivência da alma, né, após a morte do corpo físico, e acreditavam, sem sombra de dúvidas, na reencarnação. Vários povos acreditam ainda. Então não é o espiritismo que inventou a reencarnação. Mas o que o Jerônimo, na fala do Nicola, vai nos trazer a respeito da reencarnação a caminho. Tá? Vamos ler junto com vocês aí essa história interessante. Uma jovem recém-casada foi procurar Jerônimo para conversar, estando bastante entristecida. Buscava o esclarecimento. Confidenciou-lhe, lacrimosa, haver perdido a primeira gestação em um aborto natural. Não aceitava ainda a ideia da perda, pois ela e o marido se haviam alegrado muito com a notícia, até que ocorresse o triste fato. Ele, após falar-lhe dos vários meandros dos quais nos ligam uns aos outros nas teias da reencarnação, disse-lhe para não se preocupar, porque o espírito ligado a ela naquela gestação voltaria muito antes de que imaginasse. A mulher saiu confortada. Após 3 meses, veio a confirmação da nova gravidez. Tudo correu perfeitamente bem desta vez. A criança nasceu com muita saúde e é a alegria da família ainda hoje, já adulto. Desde criança, o pequenino foi um exemplo em dedicação à família e em responsabilidade. Muito estudioso e compenetrado, tornou-se um médico dedicado com várias formações. Mais uma nota entre tantas no caderno da intuição que Jerônimo era portador, principalmente em momentos nos quais se colocava na postura de quem consola e auxilia. Everton, marido da nossa querida Daniele, boa noite, seja bem-vindo. Amigos, vejam que fato, que notícia, né? Que história interessante e muito tocante, por sinal. A gente muitas vezes se depara com alguns percalços da nossa vida. Surge uma determinada situação e a gente não consegue compreender à luz da vida material. À luz da vida material, determinados fatos acontecem em nossa existência e a gente não consegue compreender. Não conseguimos, muitas vezes, entender a grandiosidade de Deus, a essência divina que habita em cada um de nós. E certamente não tem como negar, quando acontece um fato dessa natureza, casal, né, jovem, esperando ansiosamente o seu primeiro filho, e por conta de um aborto espontâneo, não provocado, obviamente, deixou-os muito entristecidos. E por conta disso, ela levou a sua dor até o Jerônimo, levou a sua angústia, o seu desespero. Certamente, quem é mãe, quem é pai, consegue
avaliar esta situação, consegue compreender a dor e o sofrimento por que passa. E por conta disso, nesse seu sofrimento, ela foi em busca de um consolo do Jerônimo. O Jerônimo ouviu atentamente, explicou para ela certamente muitas coisas que nos regem, o nosso destino. Explicou também, até do ponto de vista, creio eu, do ponto de vista material, que provavelmente, talvez, aquele espírito, embora tivesse que passar por esta encarnação, a sua ligação, né, dos mecanismos físicos talvez não havia se processado tão corretamente e que havia, né, consequentemente provocado um aborto instantâneo, um aborto, como ele coloca aqui, desculpa, espontâneo. E também, quiçá, a gente pode até imaginar que muitas vezes o espírito precisaria passar por essa prova. Não sabemos por quê. E não existe regra, como eu sempre digo para vocês, em torno de doutrina espírita. Não existe uma questão muito particular dizendo 2 mais 2 são 4. Então, aquele espírito teve que passar por aquela prova? Não sabemos. Se era uma prova para o espírito, uma prova para os pais. Se o espírito, como é que eu diria? O feto não estava devidamente formado corretamente e por conta disso não ia dar condição daquele espírito encarnar corretamente dentro dos preceitos. A gente não conhece, né? A gente não sabe. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Nós não sabemos, aliás, a gente é leigo em tudo, por mais que a gente estude. E eu falo para vocês o seguinte, em termos de doutrina espírita, prestem muita atenção nessa questão que eu vou falar. Está cheio de gente que acha um monte de coisa. Aconteceu isso por conta disso, aconteceu aquilo por conta disso. Se esse bebê, por exemplo, os pais tiveram um aborto espontâneo, então era uma aprovação para os pais, uma aprovação para a criança. Gente, quem somos nós para falar isso? A gente pode achar o que quiser. Saber exatamente a certeza e a fundo, só Deus para saber. É claro que naquela hora, naquele momento, eles passaram por uma dor terrível. Estavam aguardando, não era aquela gravidez indesejada. Estavam aguardando ansiosamente a chegada do primeiro filho. Eis que surge uma situação inesperada, um aborto espontâneo. E o Jerônimo realmente trazia esse lado paternal, de quando a pessoa ia procurá-lo, ele ainda não, como vamos pensar, ele não enxergava, ele não via, ele não conseguia ver os olhos, a face da pessoa, a situação que ela estava, mas ela chegava ali, como um confessionário, chegava ali para ele e se abria. Quantas e quantas pessoas ele não ajudou, não auxiliou naquelas dores, nos sofrimentos que traziam. E ele esquecia muitas vezes das suas próprias dores, das suas dificuldades. Trazia sempre uma palavra de conforto, de consolo. A quantos o buscavam? Isso é muito importante. Porque se você não tem uma moeda para dar a alguém, dê uma palavra de conforto, de consolo, para consolar aquele coração aflito. E o Jerônimo utilizava muito disso. Então, neste momento, o que nós podemos lembrar daquela frase célebre? Que Deus se serve das pessoas para ajudar as próprias pessoas. E aquela mãe estava aflita realmente. Imagino que ela devia sentir-se culpada, porque na cabeça de uma mãe, mais do que a cabeça de um pai numa situação dessa, dificilmente ela consegue se libertar do processo de culpa. Porque se ela estava grávida, e o que acontece? A mãe perdeu o bebê. A culpa é da mãe. Então, muitas pessoas se culpam e a gente não pode se culpar por esse processo. E a gente não está fazendo juízo de valor de quem quer que seja.
Estamos colocando a situação do aborto espontâneo, mas não estamos fazendo juízo de valor quem, por qualquer razão, por qualquer motivo, teve um aborto provocado. Não estamos aqui, né, para colocar na condição de o suprassumo do conhecimento. E Jesus mesmo colocou lá para trás, né, que atire a primeira pedra aquele que nunca errou. O Gleison está dizendo, infelizmente, muitos falam que a doutrina espírita faz apologia da dor porque acham que tudo é sofrimento. Na verdade é assim, né, o Gleison? Essa questão, a dor a gente coloca numa situação, a dor é inevitável, o sofrimento que é opcional, que a gente sempre coloca. A doutrina espírita não prega o sofrimento, né? Ela não prega o sofrimento. O Marquinhos está dizendo, no meu próprio caso, se ficar pensando, porque acabo não vivendo, hoje em dia é mais fácil tentar entender qual a mensagem que tudo me traz. Certamente, Marquinhos, certamente, e eu trago aquele exemplo muito próprio de uma amiga nossa, querida amiga, ela é enfermeira, em determinado momento de sua vida, já na condição de avó, ela se deparou com um câncer de mama. E naquele momento que ela se deparou com aquele câncer de mama, ela ficou certamente estarrecida. Certamente estarrecida. Quem que vai dar pulinho de alegria? Ai, que legal, né? Para, gente, né? Para, menos. Ninguém vai ficar feliz com uma notícia ruim, com uma situação dessa mãe que veio a perder o bebê. Ninguém vai ficar feliz. Mas a gente tem que entender, ela chegou a essa conclusão. Nesse primeiro momento ela ficou ali, né, naquela situação, confabulando consigo mesmo, até que chegou o momento, ela, em vez de partir para essa vitimização, né, a vitimização é aquela, por que eu, com tanta gente ruim, com tanta gente que faz maldade pelo mundo, com tanta gente que apronta, mas por que eu? Por que para mim? E a gente também acha que nunca vai acontecer conosco. A gente se acha que está blindado dos problemas, das dores, dos sofrimentos. O Gleison está dizendo, se fosse só sofrimento, não teria sentido a reencarnação. De fato. Aí qual que ela foi a mudança de atitude, o clique que ela deu? Que foi? Para quê? Em vez de por quê? Para quê? Qual a razão, qual a justificativa que traz essa doença para qual o ensinamento que eu tenho que tirar desse momento? E quando ela trabalhou nesse foco, nesse momento, ela simplesmente buscou a sua cura e curada hoje ela está. O Anderson está dizendo aqui, a Joana de Ângeles diz algo muito que podemos correlacionar, que é, não procurei na matéria respostas que não estão na matéria. Muitas coisas acontecem no mundo e não sabemos o porquê. De fato, nós não sabemos, a gente não sabe absolutamente nada. A gente acha que sabe. A gente tem a falsa pretensão de que conhecemos tudo. E principalmente a gente que é espírita, que eu costumo dizer assim, cuidado, gente, cuidado. Palpiteiro tem aos montes. Olá, Sávio, boa noite, seja bem-vindo. Palpiteiro tem aos montes. Quem vai te ouvir, quem vai te dar um bom conselho, são poucas as pessoas. Por isso que quando você tiver que buscar, eu diria o seguinte, quando você tiver que buscar ajuda, busque de uma pessoa séria e responsável, que vai te dar um bom conselho. Porque se você for buscar uma casa espírita ou casa pretensamente espírita, como eu já vi uns absurdos aí, de algumas pessoas que foram procurar ajuda, buscar um tratamento espiritual e vieram com uma balela absurda. Gente, a doutrina espírita ela é consoladora, ela é acolhedora, ela acolhe, ela é para isso que está. E o Jerônimo, nesse caso, não fez nada mais diferente.
João Carlos, então, por gentileza, coloque qual a questão 199 de O Livro dos Espíritos. Palpite confiável. Vamos lá, então, João Carlos. Auxilie-nos no nosso ponto eletrônico. Então, vejam, buscar conselho, buscar ajuda espiritual de alguém que tenha respeito e responsabilidade por aquilo que vai falar. Buscar uma casa espírita séria. Por quê? Se você não fizer isso, vai te acontecer aquilo. Não tem nada disso, gente, pelo amor de Deus. Já falei para vocês que doutrina espírita não é matemática. Então vamos pensar aqui nesse caso dessa irmã, que foi procurar o Jerônimo. O Jerônimo falou, minha filha, você abortou porque aconteceu isso, aquilo outro, no passado você fez isso. Consola. Ainda que fosse tudo que pudesse falar. A Babi pelo encontro espírita, acredito eu. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então pensa, o Jerônimo podia perfeitamente, num achismo, né? Num achismo dizer o quê? Você abortou porque você cometeu o aborto na outra encarnação. Gente, não é assim, gente. Não é assim que funciona. Marquinhos está dizendo, a abertura do Evangelho ao acaso ajuda como grande conselheira, sem sombra de dúvida, Marquinhos. O Evangelho é o livro de cabeceira que devemos trazer sempre, né? Trazer sempre. A Babi agora entrou pelo perfil próprio. Essa menina é ambivalente, polivalente, é tudo valente. E então vejam, ele poderia usar de qualquer achismo. E ele estaria embasado em tese, alguns preceitos da doutrina espírita. Se ele fosse mais criterioso, né, usar a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, o que poderia falar? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, por isso que aconteceu. Sou estagiário, verdade, né? Fui promovido a estagiário, graças a Deus, viu? Eu não sou mestre nem doutor. Aliás, mestre só teve um, que foi o nosso Senhor. Rimei até, gostei. Bom, obrigado, João Carlos. É um pouco extenso, mas trata das probabilidades dos motivos de desencarne prematuro. Probabilidades, tá? Não significa equação matemática. Tá bom? Questão 199 de O Livro dos Espíritos. Depois, a lição de casa para nós. Então, fui promovido a estagiário, né? Gostei demais. Olha só que nome bonito para um perfil. Estagiário espírita, olha só. Esse acho que não tem, hein? Acho que não tem. Tem o discípulo espírita, tem o consolador, né? Que não é o consolador espírita, mas João e o consolador, mas o estagiário espírita, esse nome... Acho que eu vou registrar. Não, deixa quieto o nosso nome aqui. Regina, boa noite. Amelina, boa noite. Sejam bem-vindas. Eu aproveito a história de Frankfurt, né? Para não ter desencarne prematuro é só tomar cuidado. No meu caso, tenho que evitar de ir para Frankfurt. Mas essa de Frankfurt é boa. Agora você corre o risco, né, Will, de ir para Frankfurt e se contaminar e aí a lei da probabilidade vai embora, né? Só explicando o que é a história de Frankfurt, a gente brinca que são 3 coisas que são... Como é que chama? 3 coisas que são certas na vida, né? A morte, os impostos e uma passagem por Frankfurt. Isso para aqueles que moram ou que viajam pelo continente europeu, né? Coisas do tipo. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Babi, boa noite, gente. Por favor, gostaria de pedir orações para minha prima. Ela está grávida e a pressão ficou alta. Esteve eclampsia. Nossa. Coloca o nome da sua prima aí, Babi. Coloca o nome da sua prima. Depois a gente faz vibração por ela também. O sábio, alguns irmãos de grande família universal leem o Evangelho de Jesus e interpretam ainda como se lesse um código de Hammurabi. Vai lá e pumba.
Legal essa história. E não está no momento de ter o parto agora. Babi, coloca o nome dela aqui que todo mundo vai vibrar por ela, assim, viu? Vilma, boa noite, seja bem-vinda, querida. Eu falo assim, que a gente não pode achar nada, tá? Não pode achar. A gente tem que estudar o Evangelho e quando a gente der um palpite, Solange Coutinho, daquela que faz os docinhos. Beleza, Babi. Vamos vibrar então para nossa querida Solange Coutinho, prima da Babi, que teve a pressão alta, né? Está grávida e teve eclampsia e precisa de assistência médica e espiritual, né, Babi? Com certeza. Vamos orar para os médicos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica possa visitar a sua prima, assim como todos aqueles que estão, né, necessitados. E vamos colocar o nome dela nas vibrações, sim, Babi. Se Deus quiser, ela vai ser amparada, né? E com certeza, né? Marcar aqui até o nome aqui, colocar nas nossas vibrações aqui, para que fique tudo colocado certinho, né, Babi? Para não ficar... Então, todo mundo já está em vibração pela sua prima, viu, Babi? E lembrarmos então dessa lição preciosa que o Nicola Frattari trouxe para nós. Aí a gente poderia falar assim, nossa, mas como que o Nicola ficou sabendo desse jeito? Quando a pessoa estava ali, ele ficou ali ouvindo a história? Não é que ele ficava ouvindo. Normalmente sempre tinha uma pessoa que precisava dar uma assistência para o Jerônimo. Quando o Jerônimo vinha a Araraquara, era Maria Luísa Teixeira Freire de São José dos Campos. Ela vinha muito acompanhando o Jerônimo. E a Maria Luísa muitas vezes ficava ali. E muitos dos casos, também quando o Jerônimo estava em Ituiutaba, Uberaba, tinha alguém do lado que às vezes precisava de um medicamento, precisava às vezes de uma massagem na região do coração. Então sempre tinha uma pessoa auxiliando as necessidades do Jerônimo. E era importante isso, né? Porque como que alguém poderia dar uma assistência se está ali buscando uma ajuda do Jerônimo naquele momento, né? Então, era importante essa situação. E alguém certamente ouvia essa história, o Jerônimo contava, nossa irmã esteve aqui hoje procurando uma situação e eu falei para ela, e de repente, né? Olha que bênção que aconteceu. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma correlação com o fato da prima da Babi, né? De forma alguma, a gente não tem esse dom de falar. Nós somos apenas e tão somente, a gente brinca, né? Papagaio. Apenas repetimos a lição e trazemos as nossas considerações, as nossas reflexões. Esse é o projeto. Agora, vamos sempre pedir à espiritualidade amiga que possa auxiliar a prima da Babi nesse processo que ela está passando agora, tá? E para a gente dar sequência aí, para não me alongar muito, porque eu já falei bastante lá no Encontro Espírita, estou um pouco sem voz, quase que derrubei o tripé lá no encontro, né? Eu fui fazer um comentário para o João Carlos e acabei quase que derrubando o tripé. Então vocês veem que eu sou bem estagiário mesmo em termos de Instagram e termos de live. Então vamos ouvir novamente a mensagem que eles chegaram depois. Reencarnação a caminho. Uma jovem recém-casada foi procurar Jerônimo para conversar, estando bastante entristecida. Buscava o esclarecimento. Confidenciou-lhe, lacrimosa, haver perdido a primeira gestação em um aborto natural. Não aceitava ainda a ideia da perda, pois ela e o marido se haviam alegrado muito com a notícia de que ocorresse, até que ocorresse o triste fato. Ele, após falar-lhe dos vários meandros dos quais nos ligamos uns aos outros nas teias da reencarnação, disse-lhe para não se preocupar, porque o espírito ligado a ela naquela gestação voltaria muito antes do que imaginasse. A mulher saiu confortada. Após 3 meses, veio a confirmação da nova gravidez. Tudo correu perfeitamente bem dessa vez.
A criança nasceu com muita saúde, é a alegria da família ainda hoje, já adulto. Desde criança, o pequenino foi um exemplo em dedicação à família e em responsabilidade. Muito estudioso e compenetrado, tornou-se um médico dedicado com várias formações. Mas uma nota, entre tantas no caderno, da intuição que Jerônimo era portador, principalmente em momentos nos quais se colocava na postura de quem consola e auxilia. Então veja como é importante, né? Como é importante a gente fazer as nossas vibrações, fazer as nossas preces e deixarmos, né? Deixarmos a inspiração atuar em nosso benefício e em benefício daqueles irmãos que estão necessitados. Para amanhã, vou convidar vocês às 22 horas para fechar a semana dos momentos com Jerônimo Mendonça, a live de número 66. Vou convidar vocês a estarem conosco para tomar um cafezinho, mas não é um cafezinho físico, né? É um cafezinho espiritual. Live de número 195, Reencarnação a Caminho, live de número 195 de Momentos com Jerônimo Mendonça e a live 66 do caso Cafezinho Espiritual do Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Então convido então a todos estarem conosco amanhã às 22 horas. E para a gente finalizar, nós vamos então neste momento convidar a todos para a gente se unir em pensamento e em coração, em oração também, tanto para a prima da Babi, a Solange Coutinho, que está com esse problema de saúde, também pela nossa querida amiga Flavinha, e que está bem, graças a Deus, mas está isolada, porque felizmente na casa dela só ela que testou positivo, mas ela está bem. Então falei para ela que nós iríamos vibrar por ela também, a nossa querida amiga Flavinha, tá? E para nossa querida Solange Coutinho e todas as outras pessoas que já estão aqui na nossa tela para fazermos as vibrações, tá bom? Então eu vou convidar a todos, para aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedir à equipe médica e espiritual que possa fluidificá-la e derramando aquilo que nós estamos necessitando. E agora então nós vamos para as nossas vibrações. E assim, queridos amigos, convidamos a todos para nos reunir em pensamento, em coração. Aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, rogando ao nosso Mestre Jesus que no momento que vamos soltando o ar, que Ele possa estar ao nosso lado, esse Mestre querido de amor, de carinho que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Naqueles momentos de que mais sentirmos sós, tenhamos a certeza plena e absoluta que Jesus está ao nosso lado, protegendo-nos, abençoando, hoje e sempre. E a Ele vamos pedir, Mestre, abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live, abençoe os nossos familiares, os nossos entes queridos, abençoe os nossos lares, a cada cômodo, que a equipe espiritual possa fazer uma visita, uma faxina espiritual, deixando cada cômodo num ambiente de paz e de harmonia, envolvendo também os nossos ambientes de trabalho, de estudo ou de lazer. Que a espiritualidade maior esteja sempre nos protegendo, amparando e abençoando. Vamos lembrar dos velhinhos dos asilos, dos órfãos, dos presidiários, dos sem-teto, dos nossos irmãos ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo.
Enfim, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga, mestre, ampare esses corações e ampare também os doentes, estejam eles nos seus lares ou nos leitos dos hospitais. Ampare os médicos, enfermeiros, atendentes e, sobretudo, todas as pessoas cujos nomes estão gravados na tela neste momento aberto. Cada um deles possa receber as emanações fluídicas da espiritualidade maior. Mentalize esse ente querido. Vamos lembrar da querida Solange Coutinho, prima da Babi, que está necessitando de amparo espiritual, e também da nossa querida amiga Flávia Canosa, Flavinha, e todos vocês que têm os seus nomes gravados, inscritos aqui na tela aberta. Recebam as melhores vibrações de paz, saúde e equilíbrio espiritual. Agradecidos a cada um de vocês, amigos queridos do coração que estão sempre conosco. Agradecidos a Jerônimo Mendonça e a Nicola Fratari. Agradecido ao Dr. Bezerra de Menezes e à equipe médica espiritual. E aos nossos anjos de guarda e protetores queridos de cada um de nós, que nos permite estarmos interligados em pensamento e em coração. Rogando ainda a fluidificação dessas águas, que elas se transformem em remédio segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Deixa eu ver um negócio aqui, para ver só se não deu um probleminha aqui, para a gente não finalizar. Tá tudo certo, sim, eu pensei que tivesse dado um probleminha aqui. Amigos queridos, eu agradeço imensamente, uma vez mais, a cada um de vocês que esteve aqui conosco, trocando essa energia de paz e harmonia espiritual. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.